Olá, graça eterna, paz eterna, Igreja Santa, Igreja escolhida, predestinada desde antes da fundação do mundo e comprada lá na cruz pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Pastor da Fé Elias Santos com mais uma ministração do Evangelho da Graça Eterna, da Paz Eterna, o Evangelho do Cristo ressuscitado. Amados, o nosso tema é vaso de honra e vaso de desonra. Vaso de honra ou vaso de desonra. Vaso de honra e vaso de desonra. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Usa minhas pregas vocais, minha mente, meu coração. Usa minha instrumentalidade, usa minha vida como o Senhor sempre tem feito. Usa-me para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Usa-me, Senhor, como canal de bênção, pois irei fazer uso da tua palavra. Que a tua igreja, que o teu povo amado, que é teu povo santo, escolhido, comprado lá na cruz, entenda, compreenda a tua palavra. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém. Amém, amados? Então, o nosso tema é vaso de honra e vaso de desonra. Epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 2, capítulo 2, versículo 20, 2 Timóteo, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 20, diz assim: Ora, numa grande casa não há somente vaso de ouro ou de prata, mas também de pau, de barro, uns para honra e outros, porém, para desonra. Dá uma pausa neste versículo 20 para receber a explicação, a revelação do Espírito Santo, porque Evangelho da Graça é revelação, não é conhecimento humano, é revelação. Então, amados, numa grande casa, como o apóstolo Paulo diz aí, eu quero me ater bem, eu quero estar sempre trabalhando no que está escrito, porque está escrito, nós cremos, diz: Ora, numa grande casa não há somente vaso de ouro ou de prata. Numa grande casa não há somente vaso de honra, há também vaso de desonra. Né? É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Numa grande casa não há somente vaso de ouro ou de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Então, nós sabemos que há duas vertentes: a vertente do bem e a vertente do mal. Aqueles que foram escolhidos para o bem e aqueles que foram a palavra é predestinado. Há aqueles que foram predestinados para filhos de honra, esses sofrem, esses gemem, esses são perseguidos, mas eles não têm, ele não tem outro caminho, porque a própria palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é um dos caminhos, não é como o homem pode escolher, não tem como escolher. A escolha foi feita antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, está lá em Efésios 1:4. Olha aqui, Efésios 1:4.
Efésios 1:4. 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos... Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Olha aí. Ele, Cristo, nos predestinou, nos escolheu, como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santo, vaso de honra. É pelo fruto que se conhece a árvore. Então, vaso de honra, vaso para a honra e glória do nome do Senhor. Tudo que fazemos, que comamos, que bebamos, a honra e glória é para Ele, que eu diminua, que Ele cresça em mim, que eu desapareça, que Ele apareça em mim. 21 diz assim: de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Alguém será, de sorte que se alguém se purificar, como é que o ser humano ele mesmo pode se purificar? Quem nos purificou? Olha aí, Gálatas capítulo 5, olha o que é que diz. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter debaixo de jugo de escravidão, de servidão. Então, quem nos libertou? Cristo. Quem nos santificou? Quem nos purificou? Cristo. Ele fez a obra completa. A obra completa foi feita por Cristo. A obra perfeita, a obra salvífica, foi Cristo que fez. Voltando para a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 21, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, amados queridos, há um esforço, porque o Evangelho da Graça Eterna promove mudança, promove santificação, promove arrependimento. Não dá para dizer que está com Cristo e fazer as mesmas coisas. Aquele que foi escolhido, ele sabe que foi escolhido para as boas obras, para vaso de honra, não para vaso de desonra. Não é, amados? Então, Jeremias capítulo 18, olha o que é que diz em Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18, 6 diz assim, olha só. Não poderei eu, isso é o próprio Deus falando, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade falando. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Ele faz uma menção aqui do vaso do oleiro, né? De Jeremias 18, né? A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, né? Levanta e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro. Então, esse oleiro é o Senhor Jesus Cristo. É o maravilhoso, é o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, que nos escolheu para vaso de honra. Ele não nos escolheu para desonra, Ele nos escolheu para honra. Como está escrito, amados,
Como está escrito em Efésios, né? Como nós lemos aí, vamos voltar para Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si mesmo no amado. Então, ele nos fez vaso de honra para ele, para ser agradável a ele, para ser usado por ele. Quando você vê alguém, irmão, é pelo fruto que se conhece a árvore. Quando você vê alguém que só pratica coisa ruim, só pratica coisa mal, você não tem como não conhecer que aquele é vaso de desonra. Não pode. O próprio apóstolo Paulo, ele declara, ele não pode Deus, da mesma massa, fazer um para vaso de honra, outro vaso para desonra? Lógico que pode, irmão. Ele é Deus, ele faz como lhe apraz. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, olha o que é que diz em Romanos capítulo 8. No capítulo 5 diz que ele nos justificou, a obra foi completa, irmão, ele nos justificou. Então, os vasos de honra, foi Cristo quem preparou, foi Cristo quem moldou. Então, amados, carta do apóstolo Paulo aos Romanos diz assim, capítulo 9 e versículo 10. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu, deu um de Isaque, nosso pai. 11. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor, como está escrito, amei Jacó e aborrecei Esaú. Então aqui o vaso de honra e o vaso de desonra. Então, a escolha quem faz é Deus. A massa pertence a ele, nós pertencemos a ele. Ele é soberano, a soberania de Deus. Então ele diz, como está escrito, amei a Jacó, aborreci Esaú. Ele não tinha nem vindo ao mundo ainda, estava ainda no ventre, não tinha feito nem bem nem mal ainda. Mas Deus é soberano, ele já sabe quem é vaso de honra e quem é vaso de desonra. Nós não sabemos, mas o nosso Pai, o nosso Deus, ele sabe. Ele é soberano. 14. Que diremos, pois? A pergunta, né? O apóstolo Paulo diz, que diremos, pois? Que é a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Aí você vai dizer, que Deus é esse que faz um para honra, outro para desonra? Meu amado, a gente não pode questionar. O apóstolo Paulo diz aqui, que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Aí ele mesmo responde, de maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende de quem quer, olha aí, assim, pois, não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus se compadecer. E Deus se compadecer. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, não depende do homem, não depende da escolha do homem, não depende do falso livre-arbítrio do homem.
Muitas vezes você quer tanto uma coisa e você não consegue. Até você escolheu seu pai, você não escolheu. Você escolheu sua mãe, você não escolheu. Muitas vezes você até quer casar com uma pessoa, você não chega a casar com aquela pessoa. Então o homem não pode nada, o homem tem que reconhecer isso. O homem tem que reconhecer que toda honra, toda glória, todo o poder vem de Deus. Então Deus fez, Deus formou, Deus gerou vaso para honra e vaso para desonra, da mesma massa, um vaso para ser apreciado, um vaso para ser apreciado, um vaso para ser estar na vitrine, ser olhado, e outro para ser vaso sanitário, um exemplozinho simples. Mas é muito claro, irmãos, como está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que é a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. A injustiça da parte de Deus, irmão, Ele é Deus, Ele é o Criador. Então como é que a massa vai mandar? Como é que a pintura, deixa eu dar um exemplo. Como é que a pintura vai mandar no pintor? Eu quero que você me pinte assim, eu quero que você... Não, irmão, como é que nós, sendo a massa, sendo moldado por ele, a gente vai dizer: não, eu quero assim, eu quero assado, eu quero que o senhor me faça assim. Você escolheu, você pediu, como eu quero nascer em tal lugar, eu quero nascer nos Estados Unidos, quero nascer na França, quero nascer na Argentina. Você escolheu o lugar de você nascer, você escolheu, eu quero nascer homem, eu quero nascer mulher, você escolheu? Não. Foi o Pai, o Criador, irmãos. O poder é dele. Por mais que o homem não queira entender. Por que o homem não quer entender? Porque os ensinos, as heresias aí, prega que o homem domina, que o homem é quem escolhe, o homem faz o que ele quer. Não, irmão. Tem as cantigas por aí, a sofrência aí, faço o que quero da minha vida, ninguém tem nada com isso. Será que é verdade? Não é por aí, irmão, porque aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Não cai uma folha se Deus não permitir. Então não é a massa que vai se dominar, é o oleiro ali. Então Deus fez uns para honra e outros para desonra. Por que ele fez? Porque ele fez para a honra? Porque são dele, foi escolhido, foi predestinado antes da fundação do mundo. E por que aqueles outros foram feitos para desonra? Porque não são dele, irmão. Há duas sementes, há duas vertentes, há dois segmentos, esquerda e direita. Lá na cruz estavam dois malfeitores. Por mais que seja polêmico, porque muitos não trabalham nessas verdades. Essas verdades são esquecidas. Eles trabalham muito com a teologia da prosperidade, trabalham com a teologia do medo. Você tem que dar, porque se você não dá, você vai para o inferno. Eles trabalham muito com isso, mas eles não trabalham pautado na Bíblia. Eles não trabalham pautado na Bíblia, né? Normalmente, se trabalhasse pautado na Bíblia, você vê que normalmente as pregações aí é tanto grito, tanto pulo, tanta coisa que ninguém entende nada. E as pessoas dizem que é poder de Deus. Aí ele sai, aquele movimento todo, quando ele sai, como foi a pregação? Foi como? Não sei, eu só sei que... Não sei, né? Não sabe explicar por quê. Aquelas reuniões que é calma, pacata, tranquila, todo mundo escutando ali, porque o culto é racional. Aí eles religiosos já dizem que é frio, que Deus não estava no ambiente. E Deus não está no ambiente. Lógico que Deus não estava no ambiente. Deus está em nós somos templo e morada do Espírito Santo. O culto tem que ser racional. A fé vem pelo ouvir. Não é movimento, não é gritos, né? Então, por isso que o próprio Oséias, o profeta Oséias, diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. As pessoas querem
querem palavra de autoajuda, as pessoas querem pular, querem dançar, querem um ambiente tipo um teatro ali, tipo uma casa de show, aquela iluminação, aquela coreografia, mas isso não tem nada a ver com o Evangelho. Evangelho da graça eterna, Evangelho eterno, é pautado nas Escrituras. Nós somos cristão bíblico, nós somos crente bíblico. Se está na Bíblia, nós cremos. Se não está, nós não cremos. Então, amados, queridos, santos de Deus, há uma escolha, houve uma escolha. Tetelestai, já foi feito. Antes da fundação do mundo, o próprio Deus predestinou, escolheu a sua igreja, ele escolheu as paredes, ele escolheu a denominação A, B, C, D, não. Isso é criado por homem, isso é religião. Ele escolheu o seu povo, seus filhos, ele predestinou antes da fundação do mundo, e ele vem ali, né? Ele vem à terra, ele vem ali e compra com seu sangue. Isto é cristianismo autêntico, isso é o evangelho da graça eterna. Amém, amados? Então, aquele que é filho escolhido, irmãos, ele não sente prazer no mundo, ele não sente prazer das coisas do mundo. O próprio filho pródigo, ele sai de casa, ele resolve sair de casa, mas ele volta porque lá fora não é o seu lugar. Ele volta porque filho, uma vez, o DNA de filho está lá, salvo uma vez, salvo para sempre. Não dá para se afastar, não dá para se perder. Filho não se perde, irmão. Por isso que você vê sofrimento. Aí você vê, aí você talvez você tenha dito aí, já disse, ou vai dizer, você diz, poxa, a irmã fulana sofre tanto, está sempre louvando, está sempre adorando a Deus, está sempre amando, perdoando. Por quê? Porque ela é eleita, ela é predestinada. Nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado. Olha aqui, olha. Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, é Deus. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas qual? Perseguição, fome, afronta, angústia, perseguição, nudez. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. 38 diz: porque estou certo, estou firme, estou convicto. Estou certo, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode apagar teu nome do livro da vida. Nada pode fazer você deixar de ser filho, porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Deus não muda. Pode passar o céu, pode passar a terra, as palavras de Deus não mudam. Ele me escolheu, te escolheu, nos predestinou, predestinou a sua igreja, veio à terra, nos comprou com o seu sangue, tetelestai, está feito, está consumado. Vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, te agradecemos pela obra perfeita, te agradecemos pela tua escolha, tua predestinação antes da fundação do mundo. Te agradecemos porque o Senhor faz a obra completa, não deixou para ninguém fazer. O Senhor mesmo escolhe sua igreja, predestina sua igreja e compra com seu sangue, nos justifica, nos purifica,
tira a condenação, nos dá todas as bênçãos espirituais. Sabendo disso, já reinamos contigo, somos mais do que vencedores. Pai querido, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Amém, amados? Nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado te ama e eu também. Graça eterna, paz eterna.